Existem 10 hábitos que quando eu absorvi eles de verdade, entendi eles de verdade, eles mudaram completamente a minha forma de enxergar e de lidar com o dinheiro. E muitos desses hábitos, alguns eu meio que já tinha, mas não tinha tanta consciência, e essa consciência veio depois de ler um livro que eu sempre gosto de falar sobre ele, e que eu acho que ele é uma mudança de paradigma realmente sobre finanças, que é a psicologia financeira. Cara, esse livro ele é espetacular e eu até conversei com um amigo meu um tempo atrás, ele me pediu dica de leitura, eu passei pra ele A Psicologia Financeira, ele acabou de ler e ele falou, puta merda, esse livro é muito bom, quem não leu, leia, mas sem mais delongas, vamos pros 10 hábitos que realmente mudaram a minha forma de enxergar o dinheiro e lidar com o dinheiro. E o primeiro, se esforçar para ser humilde quando as coisas estão dando certo e para se perdoar quando elas estiverem dando errado. Qual que é a ideia nesse hábito aqui? É você entender que nada é tão bom nem tão ruim quanto parece e que essas situações elas não necessariamente são para sempre, né? Você pode estar numa situação muito boa que eu até vivi isso, né? Como eu já falei em alguns outros vídeos no meu antigo negócio, de olhar para aquilo e falar, cara, eu quero fazer isso pro resto da minha vida ou pelo menos por muito tempo. Só que aquilo não durou para sempre, né? Eu já mudei o meu caminho profissional. E também tem uma reflexão de sorte e risco. Que muitas vezes as coisas que deram certo foram um pouco de sorte, as coisas que deram errado foi porque você entrou no momento mais arriscado e que não quer dizer 100% que é porque você é muito bom naquilo, porque você é muito ruim. Então você ter humildade para reconhecer também que às vezes os resultados que você está tendo tem um pouco de sorte, tem coisas que não são simplesmente porque você é espetacular, e quando você estiver mal dando, né, com as coisas dando errado, também pode ser, não é porque você é horrível, entendeu? Então é usar essa humildade e essa cautela na hora de analisar tanta coisa, a parte boa quanto a parte ruim. O segundo hábito é você conseguir dominar o seu próprio ego. Eu falei no último vídeo que eu gravei sobre a capacidade de guardar dinheiro, que eu acho que é um dos principais hábitos e o hábito mais importante quando a gente está falando de dinheiro, de investimentos. E guardar dinheiro ele tem muito a ver com a gente conseguir domar o nosso ego. Por quê? O que você vai conseguir guardar muitas vezes está na diferença entre o seu ego e a sua renda. E para às vezes que se você está no momento de mudança, que é o que eu venho falando bastante aqui sobre recomeços e tal, você vai precisar domar mais ainda porque você está numa época, vamos dizer, que você precisa dar uma adaptada no seu estilo de vida para não consumir tanto uma reserva de emergência que você tem, por exemplo. Então é um pouco dessa capacidade de você adaptar o seu padrão de vida em períodos de vacas magras, que é um pouco do que eu passei nesse último ano, e que não foi a primeira vez, mas é uma coisa que eu, por exemplo, tenho um pouco de facilidade e que se você não quero adaptar meu estilo de vida, quero consumir a reserva que eu guardei, tá tudo certo. Mas e tá tudo bem mesmo, porque a reserva é para isso, né? Você guardou sua reserva lá de 6, 12 meses do seu custo de vida para consumir e às vezes não precisar ter que baixar o seu estilo de vida, né? Abrir mão de certas coisas. Eu prefiro fazer o contrário. Eu prefiro adaptar enquanto eu não tô ganhando tão bem, mesmo sabendo que eu tenho dinheiro guardado e poderia manter, porque eu, Bruno, me sinto mais tranquilo assim. O terceiro hábito é você administrar o seu dinheiro de uma forma que você vai conseguir dormir bem à noite. E aqui é você pensar realmente no que vai funcionar para você. Como eu falei, eu me sinto mais tranquilo, mais confortável, mesmo tendo minha reserva, em dar uma segurada no meu estilo de vida, mesmo sabendo que eu poderia continuar gastando o que eu estava gastando, porque a minha reserva é baseada no meu estilo de vida. Então, se eu gasto 5 mil, a ideia é que eu tenha 30 mil, né, que são 6 meses do custo de vida, ou 60, né? Então, eu hoje tenho 12 meses do meu custo de vida. Então eu poderia manter, mas eu me sinto mais confortável, eu durmo melhor à noite, sabendo que eu estou dando uma segurada. Então é isso, é administrar o seu dinheiro da forma que você consiga dormir bem à noite, mesmo que aquilo não pareça ser 100% racional. Isso é uma das coisas que o Morgan Housel ele traz no livro, que é você ser mais razoável do que racional. Então é entender o que funciona para você, por mais que aquilo não pareça racional para outras pessoas. Então você pode olhar para o jeito que eu tô lidando com a minha situação agora e falar, pô, eu não faria assim. E tá tudo certo. Você vai fazer do jeito que funciona para você. O quarto hábito é focar no longo prazo. Né, o tempo ele é uma das maiores forças quando a gente está falando de investimentos e em qualquer coisa que a gente quer fazer na vida mais grandiosa, né? Tipo assim, não tem realmente grandes coisas que são feitas em 1, 2 meses. Coisas grandes, empresas de sucesso, grandes conquistas, elas demandam tempo. E nos investimentos com dinheiro também não é diferente. Então é aprender a olhar para o longo prazo,
se sacrificar um pouco no curto prazo, que é difícil, porque as coisas boas de verdade pra gente, elas cobram um preço no curto prazo pra você receber no longo prazo. E a coisa que normalmente é ruim é o contrário, ela é muito boa no curto prazo e ela te cobra o preço lá no futuro. Quinto hábito é você não se abalar com os erros e seguir. A maioria das coisas que a gente for tentar na vida vão dar errado. É o princípio de Pareto, que é o quê? 80% dos nossos resultados eles vão vir de 20% dos nossos esforços. Então, 80% das coisas que a gente fizer tem a tendência de não funcionar do jeito que a gente esperava, porque é o princípio de Pareto, como eu falei. Então, a gente não tem que tentar, e eu sei que é difícil, não se abalar tanto com os erros e seguir confiando que os poucos acertos que a gente tiver vão gerar os resultados que a gente quer para a nossa vida. O sexto hábito, usar o dinheiro para ter liberdade de tempo. A galera que estuda sobre felicidade, e aí você pode pesquisar, tem livros falando sobre isso. Eu já li livro do Naval Ravikant, que ele fala sobre riqueza e felicidade, na própria psicologia financeira também. Ele traz muitas reflexões, não só de dinheiro, né, de pensar em acumular demais, mas em usar o dinheiro como um mecanismo para você ser mais feliz, para você ter mais qualidade de vida. E eu sei que isso é algo que está super em alta para a galera da minha geração, né? A gente, geração Z, ali entre milênio e geração Z, tem essa tendência que os nossos pais não tinham de buscar por qualidade de vida, de não estar disposto a fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro, de não aceitar qualquer trabalho se não tiver as mínimas condições do que a gente considera aceitável. O dinheiro, ele é um grande mecanismo para comprar essa liberdade e essa qualidade de vida que a gente tanto valoriza. Então a gente precisa aprender realmente a usar o dinheiro para comprar essa liberdade. E aí no livro o Morgan Housel ele fala, né, que a capacidade de fazer o que quiser, quando quiser, com quem quiser, por quanto tempo quiser, paga os maiores dividendos quando a gente está falando de dinheiro. Então, às vezes é mais importante guardar dinheiro pensando em ter essa liberdade do que buscar os maiores rendimentos. E nesses momentos, como eu falei, de recomeços, de mudanças, de você querer mudar de carreira, de você querer mudar de trabalho, de você querer fazer uma nova faculdade, enfim, mudar de país, né? Ah, quero morar fora, enfim. O dinheiro é que vai te proporcionar essa liberdade de escolha, essa liberdade para você conseguir recomeçar. E a gente tem que aproveitar para fazer essas mudanças mais bruscas enquanto a gente é jovem, aproveitar enquanto a gente tá na nossa maior capacidade de produção, de dinheiro mesmo, aproveitar enquanto a gente tem menos responsabilidade, não tem família. Se você quer construir uma família, você não tem gastos com escola de menino, enfim, para conseguir guardar mais e recompensar hoje o seu eu do futuro. O sétimo hábito é você focar em ser uma pessoa melhor e não em parecer ou aparecer. E aí tem um pouco de controlar o ego, o que tá mais difícil hoje em dia, porque a rede social parece que chama a gente para compartilhar e exibir demais as nossas vidas. É meio que isso, é focar mais em ser uma pessoa melhor, em se desenvolver como pessoa, em buscar identificar o que faz sentido para você, sem ficar querendo mostrar, porque no fundo as pessoas ali, ninguém liga tanto pra nossa vida quanto a gente imagina que liga. Então no final é meio que isso, controlar o seu ego e focar mais em você, em ser uma pessoa melhor do que tentar ficar aparecendo para as outras pessoas. O nono hábito é você entender muito bem e ter muito claro qual que é o jogo que você tá jogando, né? Qual que é o jogo que você tá jogando na sua vida. E aí você tomar cuidado para não ser influenciado por pessoas que jogam jogos diferentes dos seus. O que eu mais vi ao longo da minha trajetória no marketing digital, pessoas que falam de negócios, aconselhando outras pessoas na hora de gerirem os seus negócios, são essas pessoas ali ouvirem pessoas que estão jogando um jogo diferente. Então, às vezes, a pessoa quer um negócio mais tranquilo, menor, sem tanto crescimento, dando ouvido para pessoas que estão jogando outra coisa. E, às vezes, até se comparando com essas outras pessoas, se medindo pelas réguas dessas outras pessoas, né? Eu falei um pouco disso no início do vídeo, hein? Quando eu falei de buscar fazer as coisas de uma forma que você durma tranquilo à noite, né? Então, você realmente buscar entender o que funciona para você, não importa muito se o seu amigo, seu pai, sua mãe, seu tio, seu primo acham que você tinha que fazer diferente. Se aquilo é o que você vê que funciona para você, tá tudo certo. Desde que seja razoável, né? Que é o que eu falei. Ser mais razoável do que racional. Se for razoável, não for uma completa loucura, tá tudo bem. Não precisa ser 100% racional na ponta do lápis ali, porque no fundo é difícil achar alguém que consiga ser 100% racional quando a gente tá falando de dinheiro e investimentos. E o 10º e último hábito é você evitar fazer qualquer coisa que pode te tirar do jogo. Eu, quando eu tava no meu negócio, o que eu mais pensava é, cara, nós somos seres humanos. Eu sou um ser humano, minha sócia é um ser humano. Eu não vou ficar levando 100%
arrisca o que o meu mentor tá falando, porque no fundo, quem tá tocando o negócio sou eu, quem vai ter que arcar com as consequências das escolhas que a gente vai fazer no nosso negócio somos nós, não vai ser ele. E se eu acho que aquilo pode, de alguma forma, me tirar do jogo, porque aquilo vai me adoecer, ou porque aquilo é arriscado demais e eu posso quebrar, porque pode ser, né, você pode investir muito pesado, tem gente que é mais arrojada, pega empréstimo e não tá nem aí, e segue, não mede muitas consequências, só que se isso tem, de alguma forma, algum risco de me tirar do jogo, eu sempre tentei não fazer. Então, por exemplo, no marketing digital tem estratégia de lançamento. Não sei se você está vendo esse vídeo, já ouviu falar, mas é uma estratégia comum. Só que é uma estratégia extremamente desgastante. E tem a outra, por outro lado, a estratégia do perpétuo, que é uma estratégia que você, ao invés de tentar vender tudo de uma vez, você meio que dilui ao longo do ano, tá o tempo inteiro falando do seu produto, que é muito menos estressante. Eu e minha antiga sócia, a gente olhando para nossa realidade, a gente falou, cara, a gente não sabe lidar muito bem com esse estresse, essa concentração de pressão de um lançamento. Então a gente parou de fazer. Por quê? Porque se a gente continuasse fazendo, por mais que todo mundo falasse, pô, tem que fazer lançamento, tem que fazer 5 por ano, porque isso dá muita grana, não sei o quê. Eu falei, cara, tô nem aí. Eu ia falar um palavrão aqui, não me segurei. Não tô nem aí. Por quê? Porque se eu continuar fazendo o que eu pensava, né? Pode ser que daqui 5 anos a gente tem um burnout e tem que parar o negócio. Que não era o objetivo na época, eu não tava contando em sair, então era assim que eu pensava, mas o fato de ter saído também não muda a forma de conduzir o negócio para mim. E é a mesma coisa com seu dinheiro, com seus investimentos. Não tem como você fazer coisas. Então, às vezes, investir de forma que não esteja alinhada com o seu apetite ao risco, por exemplo. Por quê? Porque na hora que vier uma queda grande, se sua carteira não foi construída para estar alinhada realmente com o que você aguenta sustentar, naquele momento aquilo vai tirar do jogo. E aí você deixa de ter o tempo e os juros compostos agindo a seu favor. Você vai interromper o ciclo ali. E o tempo é um dos maiores fatores, né? Uma das maiores engrenagens quando a gente está falando de investimentos. Então eu sempre tenho isso na minha cabeça, de não fazer coisas que podem me tirar do jogo. E aí tudo se liga, né? Porque o que pode me tirar do jogo não é necessariamente o que pode te tirar do jogo. Então volta naquilo que eu falei de entender qual que é o seu jogo, volta naquilo que eu falei de ser mais razoável do que racional, certo? Então assim, o tempo vai recompensar quem sobrevive, mesmo que você tenha uma carteira mais defensiva, que não rende tanto, você vai ser recompensado muito mais do que uma pessoa que às vezes vai ser 100% agressiva, fora da capacidade de risco que ela consegue, e no fundo, daqui 2, 3 anos, 10, 20, sei lá, ela sai do jogo, entendeu? E aí, esses são os 10 hábitos que me ajudaram e mudaram realmente a forma de enxergar o dinheiro, os negócios, os investimentos. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu te convido a curtir esse vídeo aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder os próximos, e eu te espero no próximo vídeo.